A questão número 7 é sobre aquele assunto que sempre cai: gráficos e tabelas, tratamento da informação. Quando você tiver uma questão dessa, você pode fazer isso aqui direto com ela, ó, marcar ela como fácil, porque é praticamente impossível criar uma questão difícil sobre esse assunto. Essas questões são muito simples, uma miscelânea de números em uma tabela ou gráfico, e você tem que responder as perguntas que ele faz. Então aqui tem um gráfico, aqui tem uma tabela. O que isso aqui está indicando? O gráfico abaixo mostra o total de bovinos exportados pelo Brasil, BR Brasil, e pelo estado do Rio Grande do Sul, RS, durante os anos de 2013 até 2018. O que é interessante é que esse gráfico está representado também aqui nessa tabela. Na tabela está melhor de ver. O que esse gráfico representa? Tem aqui os anos, ó: 2013, 2014, 2015, 2016, 17 e 18, que são os anos aqui da tabela. Em cada ano tem dois valores. Um valor indica RS e outro valor indica BR, que é Rio Grande do Sul e Brasil. Então estão as mesmas informações aqui na tabela. E aqui tem as quantidades, mas as quantidades são justamente os valores ali anotados. Tá, então a tabela é um conjunto de informações similar ao gráfico. Aqui nesse exemplo, né? Tudo que você encontra no gráfico encontra na tabela. Tá, o que mais que tem aqui? Admita que a eficiência produtiva de um estado seja dada pela fração cujo numerador é a quantidade de bovinos exportada pelo estado e o denominador seja a quantidade vendida pelo Brasil no decorrido ano. Quanto maior for o resultado dessa fração, maior a eficiência. Então, essa fração aqui, que ele está falando, que ele chamou de eficiência produtiva, ela tem assim: o numerador é a quantidade de bovinos vendidos por aquele estado e o denominador é a quantidade de bovinos vendida pelo Brasil. E você pode calcular isso através dessas informações. A quantidade de bovinos exportada pelo estado, no caso aqui é o estado do Rio Grande do Sul, em relação à quantidade exportada pelo Brasil. Então, isso sobre isso vai te dar essa tal fração que ele chamou de eficiência produtiva, certo? Analisando os dados representados no gráfico, o ano em que o estado do Rio Grande do Sul foi mais eficiente foi o ano de 2013 a 2018. Então a gente tem que formar essas frações, numerador é isso, denominador é isso, para esses anos todos aqui, de 2013 até 2018, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Engraçado, ele não colocou a opção 2014, né? 2013, 15, 16, 17, 18. Então 2014 a gente pode jogar fora, não precisa analisar. São só essas 5 aqui. Então que frações são essas? Quantidade do Rio Grande do Sul sobre quantidade do Brasil. Eu vou formar essas frações aqui para esses 5 anos aqui. Só que eu vou cortar 3 zeros. Observe que todo mundo termina com 000, tá vendo? Foi arredondado para milhares, né? Então eu vou escrever essas frações já simplificando por 1000. Então, em 2013, essa fração foi 11 sobre 650. 11 sobre 650, que é a mesma coisa que 11.000 sobre 650.000. Aqui em 2015, também simplificando por 1000, isso vai ser 9 sobre 190. Em 2016, também simplificando por 1000, isso vai ser 46 sobre 280. Que a gente ainda pode simplificar mais, né? Em 2017, fazendo a mesma coisa, vai ser 85 sobre 400. Em 2018, vai ser 60 sobre 360.
E a gente precisa descobrir qual dessas 5 frações aqui é a maior. Então, isso se chama comparação de frações. Quando 2 frações têm o mesmo denominador, a comparação é mais fácil. Por exemplo, essas frações aqui, 7 sobre 16 e 9 sobre 16. Qual é a maior? A maior é essa aqui, porque já que elas têm o mesmo denominador, essa aqui tem um numerador maior, ela então tem um maior valor do que essa daqui. Então, comparar frações com mesmos denominadores é fácil, é só você ver quem tem o maior numerador. Agora, se for o contrário, se você tiver frações com o mesmo numerador, por exemplo, 3/8 e 3 sobre 11, quem é maior aqui? Aí no caso, quando os numeradores são iguais, o denominador maior vai fazer a fração virar menor. É porque você está dividindo aquilo numa quantidade maior. Divide no número maior de partes e cada parte fica menor por causa disso. Aqui você está dividindo por uma quantidade menor. Então cada parcela fica maior. É como você pegar um bolo, dividir em 11 partes e pegar o outro bolo igualzinho e dividir em 8 partes. Quem vai comer mais? Quem comer 3 fatias dessa ou 3 fatias dessa? Essas fatias são menores, então isso vai ser menor do que isso. Então, comparar frações com denominadores iguais é só olhar para o numerador. Comparar frações com numeradores iguais é só olhar para o denominador. Aí é o contrário, né? Agora, quando numeradores e denominadores são diferentes, aí você tem que tirar o MMC aqui para reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Só que isso é trabalhoso, né? É trabalhoso e nesse caso a gente não precisa fazer isso, porque a comparação de frações, quando você tem várias frações, a pergunta mais complicada que ele pode fazer é colocar todo mundo em ordem crescente. Por exemplo, aí você tem que saber quem é maior, quem é a segunda maior, quem é a terceira maior. Aí realmente tem que fazer isso, reduzir todo mundo ao mesmo denominador para poder comparar. Agora, aqui ele não está pedindo para você colocar em ordem, ele só está perguntando qual é a maior. Olha aqui, analisando os dados representados no gráfico, o ano em que o estado do Rio Grande do Sul foi mais eficiente foi o ano de... Quer dizer, você tem que encontrar o maior apenas. Não precisa encontrar o segundo maior, o terceiro maior ou o menorzinho de todos. Basta saber quem é maior. E aí, nesse caso, você pode usar um atalho. Você pode ir fazendo de 2 em 2. Pega essa e compara com essa. Por exemplo, se você, por algum motivo, concluir que um é maior do que a outra, aquela que é menor você pode eliminar, porque você quer achar a maior de todas. Então, vamos ver aqui. Tem alguma que é fácil ver que é maior do que outras ou menor do que outras? Olha só, essa fração aqui, ela tá suspeita, né? Ela é muito pequena, essa fração. Você está dividindo 11 sobre 650 e fica fácil ver que esse número é menor do que 1/10. Esse numerador é menor do que a 10ª parte do denominador, tá vendo? Se você tivesse o numerador 65 aqui, a fração seria 1/10. Mas aqui é menor ainda. E aqui você não vai encontrar ninguém que tenha numerador igual a 10ª parte ou menor. Olha só essa aqui, por exemplo. Essa fração, 46 sobre 280, ela é maior do que 1/10. Essa aqui é menor que 1/10. Essa aqui é maior. Por que que ela é maior? Porque 1/10 aqui com esse denominador seria 28 sobre 280. Essa aqui é mais do que 28, tá vendo? Então essa fração é maior do que 1/10. Se essa fração é maior do que 1/10, então essa daqui não pode ser a maior. Pode ser até que ela seja a menorzinha de todas, não interessa. Mas eu já vi que essa fração perde para essa. Então eu vou jogar fora essa fração aqui. Ela não pode ser a maior.
Aqui é a mesma coisa, ó. Essa fração 9 sobre 190, essa fração aqui com certeza é menor do que 1/10, porque 1/10 com o denominador 190 seria 19 sobre 190. Essa aqui é 9 sobre 190. Essa fração ela é menor do que 1/10. E aqui eu encontro frações que são maiores do que 1/10. Pode pegar qualquer uma dessas aqui. Vou pegar essa aqui. Como que seria 1/10 com denominador 400? Seria 40 sobre 400. Mas essa aqui é 85 sobre 400. Essa é maior que 1/10. E essa aqui é menor que 1/10. Então a gente pode jogar fora. Olha só que eu não fiz nenhuma conta até agora. A única conta que eu fiz aqui foi dividir por 10. Tá, vamos ver quem a gente pode eliminar aqui. Olha só, essa fração aqui está suspeita agora. 60 sobre 360. Vamos ver se a gente consegue aqui comparar com 1/10. Essa fração é maior que 1/10, né? 1/10 aqui com o denominador 360 seria 36 sobre 360. E essa fração é maior que 1/10. Essa aqui também. Essa aqui também. Todas elas são maiores do que 1/10. Então eu vou suspeitar de 2/10. 2/10 é 20%. Olha só, vou pegar essa aqui que está mais fácil de ver, que ela tem denominador 400. Vamos pensar em 0,2, tá? 0,2 seria 80 sobre 400. 80 sobre 400, você teria um denominador 5 vezes maior que o numerador. Então, isso aqui seria 0,2. Então, essa fração aqui, ela é maior do que 0,2. Agora, olha essa fração aqui. Como que seria 0,2 com um denominador 280? Ó, 1/10 é 28 sobre 280. E 2/10? 2/10 é 56 sobre o 280. Então, olha só, essa fração, ela é menor do que 56 sobre o 280, que é 0,2, e essa aqui é maior. Essa aqui é 85 sobre 400, né? Então, essa fração, ela está acima de 0,2 e essa aqui está abaixo de 0,2. Então, essa perde para essa. Vou eliminar essa. E aqui dá para fazer a mesma coisa também? Sim, vamos usar o 2/10 como referência. Como é que seria 2/10 usando o denominador 360? A 10ª parte é 36. 2 vezes isso, 72. Então, o 0,2 com o denominador 360 seria 72 sobre 360. E essa aqui está abaixo disso. Então, essa fração aqui, ela é menor do que 0,2. E essa aqui é maior do que 0,2. Então, essa perde para essa. Portanto, essa aqui não pode ser a maior. Já que ninguém aqui pode ser maior, a maior só pode ser essa, então. Bom, tem outros caminhos de fazer isso. Um caminho é realmente fazer o método geral de comparação, que é reduzir todo mundo ao mesmo denominador, e aí você compara os numeradores. Só que você vai ficar com números muito grandes aqui, tá vendo? Aqui fator 19, aqui tem fator 14, aqui fator 9, vai ficar um denominador comum muito grande. Você vai fazer um monte de multiplicações aqui. Então, como ele não quer que coloque todas elas na ordem, só quer que você identifique qual é a maior fração, é mais fácil fazer desse jeito. Vai pegando de duas em duas e vai comparando. E essa comparação pode ser feita como eu fiz aqui, comparando com 1/10 e comparando com 2/10. É mais simples assim. Vai fazer menos conta. Então, essa aqui é a maior fração de todas. Ou seja, a maior eficiência produtiva nesse período aí foi a do ano de 2017. Então, 2017, resposta correta, letra D de delta. Agora, calma aí, essa questão tem ainda um outro método para resolução, que é esse aqui, ó, golpe de vista, mas nem sempre você pode usar isso, tá?
essa questão aqui é um caso particular, porque normalmente ou eles apresentam gráficos ou eles apresentam tabelas. Nesse problema, eles apresentaram um gráfico e uma tabela mostrando as mesmas coisas. Quer dizer, esses números aqui estão aparecendo aqui na forma gráfica. E você pode resolver o problema olhando para esse gráfico. O que você quer descobrir? Qual foi o ano em que teve o maior, como ele chamou, rendimento produtivo? O que seria o rendimento produtivo? De acordo com o que ele explicou, seria a produção daquele estado em comparação com a produção do Brasil. Ou seja, nesses 5 anos, qual foi o ano em que o estado do Rio Grande do Sul teve uma participação mais forte no Brasil? Quer dizer, contribuiu com a parte maior da produção brasileira. Olhando para os gráficos, a gente vê isso. A gente vê, por exemplo, que nesses 2 anos aqui, a produção do Rio Grande do Sul foi pequenininha e, pior ainda, pequenininha em relação ao Brasil como um todo. Então, esses 2 aqui não são a maior produção em relação ao Brasil todo. Agora, nesses 4 aqui, ó, produção do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil, aqui, produção do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil, produção do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil, produção do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil. Em qual dessas 4 situações aqui você teve uma participação maior do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil? Foi nessa aqui. Não quer dizer a maior quantidade produzida, porém a maior quantidade produzida em relação ao Brasil. Então isso aqui não tem jeito, é golpe de vista. Você tem que olhar para um, olhar para outro e enxergar onde que você tem uma razão maior, uma participação maior no total. E assim você vai estar enxergando onde que tem a fração maior. Então esse aqui foi pequenininho, esse aqui foi pequenininho. Aqui aumentou a do Brasil, mas essa aqui do Rio Grande do Sul aumentou proporcionalmente mais ainda. Quer dizer, isso aqui pesa mais em relação ao total do que isso pesava em relação a esse total e do que isso pesava em relação a esse total. Então, apenas usando o golpe de vista, você consegue identificar que o ano de maior rendimento produtivo foi esse aqui, 2017.